Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. Ouço a voz do vento, o sopro divino. Ouço a voz do vento, o sopro divino. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, o meu Deus é o Deus. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do vento, o sopro divino. Olá, meus amigos, que bom ter vocês mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje com um assunto muito importante, que é o assunto de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 é um dos capítulos mais importantes de todo o livro de Daniel. É o capítulo que é considerado o centro do livro e muitas vezes na cultura hebraica aquilo que é colocado ao centro, né, principalmente na questão da literatura, dependendo do formato em que é construído um texto, aquilo que é colocado ao centro é o mais importante, né?
Então é um capítulo extremamente importante para o entendimento do livro de Daniel, para o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, para o entendimento daquilo que Deus espera que nós façamos e que nós vivamos, e da compreensão do plano dele para a salvação da humanidade. Daniel capítulo 7 também é um marco que divide a seção histórica do livro de Daniel para a seção profética. Até então, foi privilegiado a história de Daniel, que é óbvio, tem elementos nessa história que vão nos ajudar a entender as profecias que vão se seguir. E é por isso que é dividido dessa forma. Essas profecias aconteceram até mesmo anteriormente a algumas histórias que já foram relatadas, mas não foram escritas numa ordem cronológica para que nós tenhamos o conhecimento completo da história, ou pelo menos o conhecimento necessário da história de Daniel, para então partirmos para as profecias de Daniel. O livro de Daniel também até agora só apresentou visões dadas a pessoas ao redor de Daniel e não diretamente a Daniel. Visão do capítulo 2 foi dada a Nabucodonosor. Visão do capítulo 4 foi dada a Nabucodonosor. Visão do capítulo 5 foi dada àqueles que estavam na festa, inclusive o rei Belsazar, que foi o último rei da Babilônia. Então essas visões do livro de Daniel aqui até agora foram dadas a pessoas ao redor de Daniel e não para o profeta. Essa é a primeira visão relatada que foi dada diretamente ao profeta Daniel. Agora Deus falando com Daniel, talvez por uma série de angústias que Daniel vivia. Nós sabemos que o anseio de Daniel como profeta, como líder, como estadista, era que o povo de Israel pudesse voltar para a sua terra. Daniel não sabia quanto tempo duraria o exílio, ou se esse exílio teria um fim antes do estabelecimento do reino eterno de Deus. Ele entendia a sequência, e talvez uma das coisas que angustiava Daniel é porque ele entendia a visão do capítulo 2. Na visão do capítulo 2, Deus dividiu a história por reinos, por reinos representados por metais. E aqui na visão do capítulo 7, ainda estava no primeiro reino. Daniel sabia que deveria ter pelo menos mais 3 reinos antes do estabelecimento do reino eterno de Deus. E Daniel já devia estar com a visão assim, pensando, poxa vida, se eu for esperar mais 3 reinos que durem tanto quanto o primeiro, quando o reino eterno de Deus se instalar, eu não estarei mais vivo. Então Deus, por amar Daniel e por nos amar, ele vai contar o seu plano para a salvação. É provável que Daniel não tenha entendido a visão por completo, mas ele entendeu uma coisa que é importante para a gente entender também hoje. Deus está no controle da história, mesmo quando as coisas parecem ser tão difíceis para o povo de Deus. Deus está no controle da história, mesmo quando as coisas parecem ser tão difíceis para o povo de Deus. Olha só. O capítulo 7, verso 1. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e uma visão. Passaram diante dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Então, veja que foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Isso aconteceu antes da história que nós vimos do capítulo 5, da história que nós vimos do capítulo 6. Então aqui, esse momento histórico é anterior a esses 2 capítulos.
E aí a gente sabe que talvez elementos ali do capítulo 3, 4, nos ajudem a entender essa visão que Daniel teve. Capítulo 2 é muito importante para a gente entender essa visão que Daniel teve. E olha só o que Daniel viu a partir do verso 2. Agora é Daniel falando, né? Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre seus dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que apareceu um outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. E enquanto eu olhava os chifres, eis que subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que este chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava arrogância. Essa visão que Daniel teve entra num gênero literário bíblico chamado literatura apocalíptica. Às vezes a gente pensa que profecia é tudo igual. Profecia é tudo igual. Mas existe uma diferença sensível entre profecia, que nós chamamos de profecia clássica, e profecias que nós chamamos de profecias apocalípticas. A profecia clássica, ela é dada geralmente. A pessoa que vai receber, o povo que vai receber, geralmente é um povo, uma pessoa específica. Ela não é dada de maneira universal, falando da situação universal do planeta. Ela é dada falando de um rei, ela é dada falando de uma cidade, ela é dada falando de uma nação. E os primeiros destinatários dessa profecia clássica são aqueles de quem a profecia fala. Um segundo ponto da profecia clássica é que ela geralmente apresenta uma linguagem literal, não simbólica. Há uma literalidade. Então se fala: Nínive será destruída se vocês não se arrependerem, que deveria ser a mensagem do profeta Jonas. E não foi essa mensagem. Ele disse que Nínive seria destruída, né? Mas isso aqui é um outro detalhe que a gente conversa numa próxima oportunidade. Mas Nínive será destruída se vocês não se arrependerem. Não existe símbolo aí. O que ele está falando é uma coisa literal. Se não houver arrependimento, a cidade será destruída. Um outro ponto é que, em geral, essas profecias têm um período curto de tempo para cumprimento. Em geral, são 40 dias, 40 anos no máximo. Se a gente comparar essas 40 anos parece muito para a nossa vida, mas diante das profecias apocalípticas, 40 anos é pouca coisa. Então, as profecias
clássicas, elas têm um período curto de cumprimento. Vai cumprir-se daqui a pouco tempo. Eu acho que uma das maiores é a de Jeremias, falando dos 70 anos. Mas é um período curto de cumprimento. Já a profecia apocalíptica, da literatura apocalíptica, ela é justamente o contrário da profecia clássica. A profecia apocalíptica, ela vai ter uma mensagem universal. Ela está falando da história mundial. Ela não está falando de um povo, de uma pessoa especificamente. Ela fala da questão mundial. Esse é o primeiro ponto da profecia apocalíptica. Segundo ponto, essa profecia ela tem mensagens simbólicas. O próprio livro do Apocalipse, no seu primeiro capítulo, de repente numa outra oportunidade a gente vai ter a oportunidade de falar do livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro verso, fala que as mensagens ali foram dadas por meio de símbolos. E obviamente, quando você lê a profecia apocalíptica, essa é a característica mais marcante. Ela vai apresentar a sua mensagem de maneira simbólica. É necessário interpretar esses símbolos. Por último, a profecia apocalíptica ela vai trabalhar período de tempo muito grande. 1260 anos, 2300 anos. Então, são períodos de tempos longos para o seu cumprimento. São períodos de tempos que vão levar aí mais de 1000 anos para o seu cumprimento. E aí, como é uma profecia simbólica, é necessário que haja uma chave de interpretação desses símbolos. A primeira chave de interpretação é o próprio livro. No livro de Daniel, por exemplo, após as profecias apocalípticas acontecerem, e o livro de Daniel é o único livro que pode ser dito que é um livro realmente apocalíptico. Fora o livro de Daniel, você tem alguns pedacinhos de um profeta ou outro que acaba falando de uma forma apocalíptica, mas é um pedacinho dentro do livro. O livro de Daniel, as suas profecias são apocalípticas, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, obviamente, o livro do Apocalipse de João é um livro de literatura apocalíptica. Então, algumas vezes, dentro do próprio livro, o profeta vai ter uma explicação da profecia. É o que vai acontecer com Daniel, em alguns casos com João, profeta apocalíptico João, ele vai ter essa explicação da profecia. Então, tem que ter uma leitura atenta do texto, para que deixar o texto falar o que a profecia significa. Daniel vai receber explicações da sua profecia logo após a visão. Um segundo ponto é você analisar o contexto histórico-cultural. Por isso que a história de Daniel vem antes da profecia. Porque aquela história pode me ajudar a elucidar a profecia. E fora a história que já está registrada na Bíblia, você tem a história registrada pela arqueologia, pelos historiadores antigos, pelos historiadores modernos. Você tem essa história registrada que pode te ajudar a elucidar, a entender essas profecias. Porque alguns símbolos que eram muito comuns naquela época não são mais comuns hoje. Talvez Daniel tenha visto aqui algum símbolo que já era um símbolo que representava alguma coisa para ele, que para nós não representa mais. E se a gente tiver esse conhecimento histórico, a gente vai lembrar, ao ver o símbolo registrado aqui, que na cabeça de Daniel aquele símbolo já significava alguma coisa. Para a gente não significa mais, mas para Daniel significava. Um outro ponto, para a interpretação, e talvez esse seja um dos pontos mais importantes, é que a literatura bíblica ela já utiliza esses símbolos apresentados em outros contextos. E você, ao voltar nessa literatura bíblica, no caso do livro de Daniel, no Antigo Testamento, no caso do livro do Apocalipse, você pode usar tanto o Novo Testamento como principalmente o Antigo Testamento, mas a literatura bíblica ela já utiliza esses símbolos em outros contextos e por isso nós podemos
através desses outros contextos bíblicos, interpretar a literatura apocalíptica. Mas aqui a gente vai para a análise do que Daniel está vendo. Daniel continua vendo. Então Daniel vai ver o quê? Animais que sobem de um mar agitado. E esses animais são um leão, um urso, um leopardo, né? Eles são semelhantes a, né? Não são necessariamente esses, mas eles são semelhantes a leão, urso, leopardo. E Daniel vai ver um animal que ele não consegue descrever, que muitas vezes nós chamamos de animal terrível e espantoso pela forma como ele é descrito aqui na Bíblia, né? E este animal terrível e espantoso, ele tem 10 chifres. E quando Daniel está olhando, ele vai ver que um chifre vai começar a nascer, um 11º chifre, que vai derrubar 3 dos 10 que já existiam. Essa visão com o número 4, Daniel já tinha uma experiência anterior com uma visão também relacionada ao número 4, que é a visão que Nabucodonosor tem no capítulo 2. Então, ao aparecer o número 4 aí para a gente já começa a ficar atento que pode haver uma ligação com o capítulo 2. Mas essa ligação se torna mais intensa quando há a explicação da característica do terceiro animal, que é o leopardo, e do quarto animal, que é esse animal terrível e espantoso, né? O terceiro animal é dito que ele vai ter domínio. E existe um elemento na visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2 que também tinha domínio. A gente lembra que a visão de Nabucodonosor no capítulo 2 era uma visão de uma estátua que era de múltiplos metais, e essa estátua começava com a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma espécie de continuação das pernas de ferro, era ferro misturado com barro, era uma continuação, mas ela tinha um elemento estranho, né? Então você lembra dessa visão, e a explicação da visão dada pelo próprio Daniel é que aqueles metais representavam reinos. Um desses metais, que é o metal, o bronze, ele tinha, uma das características do bronze é que aquele reino teria domínio. Foi dado domínio por toda a terra. Então você já liga o terceiro animal ao metal, ao terceiro metal da estátua de Nabucodonosor, que é o metal o bronze. Então você já tem uma ligação. Opa, o terceiro animal está ligado ao terceiro metal da estátua. E o quarto animal aqui, ele devora, pisa, faz em pedaços. E ele tem dentes de ferro. O quarto metal, que é o ferro, ali na estátua de Nabucodonosor, ele tudo quebra, tudo esmiuça, tudo esmaga. Parece muito parecido com a descrição desse quarto animal. E o próprio elemento que é apresentado é o ferro. E aqui esse animal tem dentes de ferro. Então você vê que o quarto animal da visão de Daniel é equivalente à quarta parte da estátua de Nabucodonosor. O terceiro animal da estátua o terceiro animal da visão de Daniel é equivalente à terceira parte da estátua de Nabucodonosor. E aí você tem essa ligação entre esses. Isso faz a gente entender que o segundo animal deve ter uma ligação com a segunda parte da estátua, e o primeiro animal deve ter uma ligação com a primeira parte da estátua. A primeira parte da estátua é a cabeça de ouro, que o próprio Daniel falou que representava o reino de Nabucodonosor. Ora, se a primeira parte da estátua tem ligação com o primeiro animal que Daniel viu, isso quer dizer que o primeiro animal também representa o reino de Nabucodonosor.
E isso também é dado por um contexto histórico. Se você for no Museu de Berlim, lá foi reconstruído o portão de Ishtar, que era o principal portão da Babilônia. E ele é completamente enfeitado com figuras de leões alados. A mesma figura que é apresentada aqui. Então, no contexto histórico, lembra lá de um dos elementos de interpretação, que é o contexto histórico que ele vivia? Num contexto histórico, nós já percebemos que essa figura, na cabeça de Daniel, já existia um reino que era representado por um leão alado. Para nós, hoje, essa figura desapareceu. Mas na cabeça de Daniel, estava vívida a imagem de um leão alado como representante de Nabucodonosor ou do reino da Babilônia. Além do mais, Daniel já tinha vivido a experiência em que o rei Nabucodonosor foi arrancado dele o seu poder, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua sanidade, como foi arrancado desse leão as suas asas. Mas, depois de um tempo, o rei Nabucodonosor foi reerguido e foi dado de novo a ele uma mente humana. Então, capítulo 4 nos ajuda a entender que o primeiro animal de Daniel representa a Babilônia. Então, aqui nós já temos uma ligação completa a respeito do que representa o primeiro animal, que é equivalente à cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, que é o reino da Babilônia. Mas os outros não são anunciados aqui. E eu vou até comentar uma coisa que pode deixar algumas pessoas assustadas. Daniel, nesse primeiro momento, não tem o menor interesse em saber quem são os reinos. Porque lembra que eu falei que o pensamento de Daniel estava no retorno do povo à sua terra prometida, a volta do povo do exílio. Então, aqui Daniel está preocupado assim, quando que essas coisas vão acabar? Eu tô entendendo que isso aqui é um processo histórico, mas eu quero saber logo quando essas coisas vão acabar, porque eu quero saber quando que o povo vai voltar, quando aquele reino eterno da pedra lá de Nabucodonosor vai acontecer. Então Daniel já está com foco em outra coisa. Por isso que para ele não é tão importante neste momento saber quais são os reinos. Para ele não é tão importante. Talvez para nós que já vivemos a história, que isso seja interessante, para ele não era tão importante. Não era nem tão importante saber quem eram os 10 chifres. Porque os chifres ali, o número 10 na Bíblia, representa a menor parte. O que Daniel está vendo é que os reinos seriam divididos a sua menor parte. É claro que existe uma ligação histórica do número 10 com reinos e tudo mais que a gente vai ver aqui mais para frente, mas para Daniel isso não era tão interessante. O interessante para ele era saber quando o reino eterno iria acontecer. Porque na cabeça dele, quando o reino eterno acontecesse, seria o momento em que o povo de Israel voltaria para sua terra. Entendeu? Então, para Daniel, a execução do reino eterno era o estabelecimento eterno de Israel em sua terra. Já para nós hoje isso tem uma outra conotação. O reino eterno é um outro estabelecimento de um outro reino. Mas vamos continuar aqui. Então Daniel continua olhando e percebe que tronos foram colocados. A visão muda. A visão muda. A visão sai do plano terrestre e vai para o plano celestial. E a forma de escrita aqui também muda. Agora não é mais uma prosa e passa a ser uma poesia. E há essa troca entre prosa e poesia o tempo todo aqui no livro de Daniel. Há essa troca, prosa e poesia. Prosa e poesia. Então os tronos foram colocados. Um ancião de dia se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos como a mais pura lã. O seu trono era chama de fogo e estava sobre rodas que pegavam fogo. Um rio de fogo saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada então a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então aqui há uma ideia de juízo. Juiz. Um juiz se assenta para julgar
E aqui a gente vai ver o que ele vai julgar, como que ele vai julgar. Tem livros, né, que são os processos que são abertos diante dele. Esse ancião vai julgar. É óbvio que em toda a cultura antiga do antigo Israel, principalmente quando a religião de Israel se torna judaica, né, o ancião de dias, que é uma ideia de eternidade, de antiguidade, o ancião de dias é uma representação de Deus, né? E aqui o Deus se torna o juiz que vai julgar. E Daniel vai continuar olhando, porque até agora ele não teve explicação nenhuma da visão. Ele teve apenas ele só teve apenas a visão em si. Ele está vendo as coisas acontecerem. Por causa do som das palavras arrogantes do chifre, que o chifre proferia, fiquei olhando e vi que o animal do qual vinha o chifre, né, que é o animal terrível e espantoso, foi morto. E o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe dado domínio, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe prorrogada a vida por um prazo de tempo determinado. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha do céu com as nuvens. Olha que interessante. Vinha do céu com as nuvens. Isso não te lembra aquela pedra cortada sem auxílio de mão humana? A ideia sempre é o que vem para resolver todo o problema aqui desses reinos. Nunca vem da parte humana, mas vem da parte de Deus. E aqui a gente tem que trazer para a nossa vida. É lógico que isso aqui tem um significado específico que a gente vai chegar lá mais para frente e vai entender, mas a gente às vezes fica tentando resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades a partir das nossas próprias forças. Muitas vezes Deus nos dá inteligência, capacidade, sabedoria, recursos para resolvermos os problemas, mas a gente tem que entender que mesmo que nós somos usados como instrumentos para resolver determinadas situações, essa capacidade, essa força, sabedoria, ou os recursos necessários para a resolução dos problemas que o mal criou na terra, eles vêm de Deus. Deus pode até me usar como instrumento. Deus pode me usar como instrumento para tirar uma família da miséria. Deus pode me usar como instrumento para descobrir a cura para uma doença terrível como a Covid-19 que nós estamos vivendo hoje. Deus pode me usar como instrumento para solucionar a dificuldade de alguém. Mas é Deus que dá a capacidade. É de lá que vem a solução e não daqui. E muitas vezes a gente deveria pensar quanto dos nossos problemas nós temos colocados diante das mãos de Deus para a solução dele vir do céu. Que uma solução do céu não é um paliativo. Uma solução do céu é uma coisa definitiva. A pedra foi cortada sem auxílio de mão humana. E aqui vinha das nuvens do céu alguém, como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Lembra lá do reino? O seu reino, no capítulo 2 de Daniel, é reino eterno. No capítulo 3 de Daniel, o seu reino é reino eterno. No capítulo 4 de Daniel, o seu reino é reino eterno. No capítulo 6 de Daniel, o seu reino é reino eterno. Essa eternidade do reino de Deus se contrapõe à limitação do domínio e da vida dos outros animais. Aliás, a própria figura que representa esse reino, que é uma figura humana, não híbrida, se contrapõe à própria natureza
dos reinos representados aqui anteriormente, que são reinos representados por animais híbridos. Então essa natureza é uma natureza que contrapõe a natureza desses animais. A natureza do reino dos céus é diferente da natureza do reino dos homens. E os representantes desse reino devem mostrar essa diferença como testemunhas. E a gente vai chegar, a gente está num contexto de tribunal aqui, a gente vai chegar na ideia da testemunha do reino. Testemunha, como testemunha, porque as pessoas devem olhar para os cidadãos deste reino e devem saber que a natureza desses cidadãos é diferente da natureza dos outros que estão na terra. Não é uma questão de exclusivismo, não é uma questão de superioridade, é uma questão de testemunha. Na Bíblia é colocado, que pode um leopardo mudar as suas manchas. A ideia é essa. Uma pessoa que é da terra, ela vai demonstrar que é da terra. Uma pessoa que é do céu, vai demonstrar que é do céu. Então, a natureza, ela se demonstra na vida da pessoa. A natureza, ela vai se demonstrar. E a minha preocupação é que se eu tenho demonstrado, através das minhas ações, a natureza de onde eu gostaria de vir. Eu gostaria, obviamente, de vir de uma natureza celestial. Mas será que as minhas ações têm demonstrado essa natureza celestial? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. E ele terá domínio e será eterno, e o seu reino jamais passará. No verso 15, eu, Daniel, fiquei assustado, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante de mim, dos meus olhos, me perturbaram. Lembre, o problema de Daniel é quando que esse reino eterno vai ser estabelecido. Mas ele vê uma série de eventos que, além do tempo de demora para esse reino eterno ser estabelecido, ele agora ele viu que o povo de Deus ainda iria sofrer muito. Por isso ele está alarmado, por isso ele está assustado. E a gente vai ver esse sofrimento a partir dessa explicação que ele vai ter aqui. Olha só. Então eu me dirigi a um dos que estavam por ali e perguntei a verdade sobre tudo aquilo. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação dessas coisas. Veja, outra chave de interpretação da visão apocalíptica. A Bíblia como um todo, o contexto histórico e o próprio livro dando a sua interpretação. Então está aqui. Ele perguntou para alguém e alguém vai dar a interpretação sobre tudo aquilo. E ele vai falar assim: estes grandes animais são quatro reis que se levantarão sobre a terra. Reis e reino, no livro de Daniel, são palavras que em alguns momentos são sinônimos. E a gente vai ver no próximo verso que ele vai falar assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre de eternidade. A eternidade. Então aqui a gente já vê que a palavra rei, ali no verso anterior, tem o significado de reino no verso 14. Há uma ligação, elas são intercambiáveis, essas palavras, no livro de Daniel. Então, rei e reino intercambiáveis. Daniel aqui já tem a explicação que esses reinos vão vir, mas o reino eterno é daqueles que são o povo de Deus. Mas antes do reino eterno, que é do povo de Deus, chegar, ele está como se falando assim: você está vendo toda essa dificuldade, todos esses problemas, eles vão acontecer mesmo, isso vai acontecer, mas saiba que no final, o final é feliz. O final é feliz. Eu já estou falando que tudo vai acabar bem, porque eu sei que o processo vai parecer desesperador. E muitas vezes, talvez você esteja vivendo agora um momento da sua vida em que o processo
que você está vivendo é desesperador. A maldade do mundo nos coloca em desespero. O pecado nos coloca em desespero. Mas saiba que o final, se você puder olhar o final da história, o final é feliz. O final é feliz. Porque no final da história é o reino eterno do povo de Deus que vai ser estabelecido. Mas olha aqui que ele vai falar sobre o processo. Então tive desejo de saber a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava e fazia pedaços e pisava aos pés tudo que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e o outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3, ou seja, aquele que falava arrogância e que parecia mais forte que os outros. Enquanto eu olhava, eis que o chifre que fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, nesse momento da visão, ele vai ver o chifre que falava com arrogância vencendo aqueles que faziam parte do povo de Deus. Mas esse mal é limitado. Como tudo anterior ao reino do Filho do Homem, tudo anterior ao reino do Filho do Homem é limitado. O domínio, o poder, a vida dos animais, tudo é limitado. Mas até a ação do chifre é limitada. Mas o reino do Filho do Homem é eterno. Muitas vezes a noite pode parecer muito longa. O inverno pode parecer que não vai acabar. Mas as ações do mal são limitadas. E um dia chega o verão. E um dia chega a luz do dia. E aí, em algum momento da história da humanidade, essa perseguição aos santos, essa ação contrária à verdade e à palavra de Deus, essa ação contrária ao povo de Deus vai acabar. Mas aqui mais uma vez eu chamo a atenção. Quem acaba com isso vem de uma ação divina. Não sou eu, o justiceiro, que farei justiça ao povo de Deus. Não sou eu aquele que vai executar a sentença dos inimigos do povo de Deus. Eu tenho que me colocar dentro desse tribunal como testemunha que eu sou. Como testemunha que eu sou. E não como juiz, e não como advogado de defesa. A gente entende aqui que esse contexto de juízo é a parte mais importante. E a gente tem que entender que quem é o juiz e quem executa a sentença é Deus e não eu. Tem muita gente querendo ser o juiz dos seus irmãos. Tem muita gente que quer ser o advogado de defesa de Deus. E na tentativa de ou ser juiz dos seus irmãos, ou de ser advogado de defesa de Deus, acaba se tornando o acusador de seus irmãos. E os hebreus tinham uma definição técnica para o advogado de acusação. Hoje nós chamamos de promotor de justiça. Então a definição técnica de um advogado de acusação no Brasil é o promotor de justiça. Você fala promotor de justiça é a mesma coisa de advogado de acusação. Né? Aqui em termos leigos, né? não sendo completamente jurídico nessa expressão. Né? Os hebreus tinham um termo técnico também para o advogado de acusação. E sabe como é que eles chamavam o advogado de acusação? De Satã. Toda vez que eu tento sair do meu papel de testemunha, que Jesus mandou lá em Atos capítulo 1, verso 8, e sereis minhas testemunhas, toda vez que eu saio do meu papel de testemunha e eu tento me tornar o juiz ou o advogado de defesa de Deus,
por muitas vezes eu tomo o papel do advogado de acusação. Foi isso que aconteceu com os amigos de Jó. Os amigos de Jó foram lá na tentativa de defender Deus, de se tornar os advogados de Deus, advogados de defesa de Deus. E acabaram se tornando os advogados de acusação de Jó, tomando o papel de Satã para si. Meu amigo, meu papel é de testemunha, não é de acusar nem de condenar ninguém. Eu não sou juiz de ninguém sobre a terra. Então, que nós nos coloquemos dentro do nosso papel para não corrermos o risco de tomarmos o papel de Satã na nossa vida. E olha só o que vai ser dito ali a respeito deste animal e principalmente do chifre. O quarto animal, verso 23, será o quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, ele pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino depois deste, e se levantará um outro, depois destes se levantará um outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Existe aqui algumas questões numéricas que são interessantes, né? Primeiro, da mesma forma como o ferro das pernas da estátua de Nabucodonosor continua nos pés, mas agora tem um elemento estranho que é o barro ali misturado a esse ferro, mostrando a divisão dos reinos. Há uma continuidade do reino do animal terrível e espantoso nos chifres, mas eles são reinos separados, divididos, diferentes. O número 3, ou 3 partes de 10 no texto, muitos rabinos interpretam como sendo também o equivalente. É lógico que matematicamente não funciona assim, mas seria o equivalente de 1/3. 1/3. A 10ª parte é a menor parte na mentalidade hebraica. Menos que 10 é igual a nada. É por isso que, ao construir uma sinagoga, por exemplo, os hebreus esperavam ter pelo menos 10 homens na sinagoga. Ao devolver parte daquilo que Deus dá, eles devolvem a 10ª parte, porque eles devolvem o mínimo. Eles devolvem o mínimo que eles podem devolver, que é a 10ª parte. Quando Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra, o mínimo que ele fala é: Senhor, se tiver 10 ali justos, o Senhor perdoa a cidade. E Deus fala: se tiver 10 justos, eu perdoo. Quer dizer, o mínimo, Senhor, se tiver o mínimo, o Senhor perdoa. Se tiver o mínimo, eu perdoo. Entenderam? Então, essa divisão é uma equivalência assim: esses reinos vão se dividir ao mínimo. Eles vão ficar bem divididos, bem fragmentados. E é lógico que tem ali também a questão de 10 reinos que vão substituir o quarto reino. Mas, aqui, o que chama a atenção é essa guerra contra os santos, que o chifre vai fazer com arrogância. O que lembra lá o evento da Torre de Babel, que se ergue em direção ao céu. Mas isso será limitado, porque ele fala assim, que esse chifre vai, no verso 25, vai oprimir os santos do Altíssimo, vai tentar mudar os tempos e a lei, coisa que é uma coisa que só Deus pode fazer. É o Deus que estabelece reis e remove reis, né? É o Deus que estabelece o tempo. Ele vai agir como Deus na terra, né? Mas depois será instalada uma sessão do tribunal. E ele vai ficar agindo assim por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui eu tenho que voltar ao capítulo 4 de Daniel, onde o tempo, a palavra tempo é utilizada para determinar quanto tempo Nabucodonosor ficaria como louco. E essa palavra tempo, lá no capítulo 4, representa 1 ano.
Então, quando ele fala assim, um tempo, tempos e metade de um tempo, ele está falando um ano, anos e metade de um ano. Só que a segunda palavra tempo aqui, ou tempos, ela está num plural que no hebraico, no aramaico aqui, que essa parte do livro de Daniel é escrita em aramaico, é o plural dual. O que é o plural dual? É um plural, mas é um plural que sempre vai representar 2. Ele não representa 3, não representa 4, não representa 5, ele sempre vai representar 2. Então o que ele está falando aqui? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio ou 3 anos e meio. Mas existe uma diferença fundamental entre o capítulo 4 de Daniel e o capítulo 7. O capítulo 4 de Daniel é uma narrativa, é uma história. E nessa história, o tempo ele não é simbólico, ele é literal. Então são 7 anos literais. Mas, como a gente viu no início da nossa explanação aqui, a profecia apocalíptica ela é simbólica. Portanto, assim como os animais são símbolos para reinos, os chifres são símbolos para reino, o próprio Filho do Homem é um símbolo para o reino eterno. Aqui nós temos também um tempo como símbolo. E esse símbolo é de 3 anos e meio, 3 anos de 360 dias, porque naquela época o ano tinha 360 dias, que daria 1260 dias. 1260 dias. Só que dias, quando você vai ver no aspecto profético, Ezequiel capítulo 4, Números capítulo 14, Números capítulo 14 é interessante, porque ele mostra bem essa transição entre a história e a profecia. Dias vai representar anos. Então vou pegar aqui Números capítulo 14, só para você entender essa dinâmica. Os espiões ficaram na terra de Canaã 40 dias. Espionaram por 40 dias. História, 40 dias literais. E por causa e por eles não confiarem em Deus, esses 40 dias na profecia se tornam 40 anos, que seria o que o povo de Israel ficaria no deserto. Entendeu? Na história, dias representa dias. Na profecia, dias vai representar anos. E é a mesma coisa aqui. Esses dias aqui, 1260 dias do tempo, 2 tempos e metade de um tempo, vai representar 3 anos e meio, 1260 dias, 1260 anos. Tá bom? Então, ao final disso, o tribunal vai se instalar para tirar o domínio e para consumir até o fim todos esses reinos, como foi também transformado em pó a estátua de Nabucodonosor. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. O reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação, diz Daniel. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Por que ele continuou perturbado diante dessa visão? Ele continuou perturbado porque ele agora tem uma data, 1260 anos. 1260 anos que ele não sabe nem quando começou ou se já começou. Mas ele sabe que o povo vai sofrer pelo menos por 1260 anos. Ele não vai ver em vida ainda, vivo, ele só vai poder ver depois que ressuscitar, o reino eterno. E Daniel fica angustiado porque essas coisas não vão se cumprir na vida dele. É por isso que ele fica angustiado, né? De tal modo que o rosto dele ficou pálido, mas ele guardou essas coisas no coração. E aqui eu quero voltar a vocês com a parte mais importante desse texto, que é a parte em que ele fala do juízo. O juízo, ele vai representar para aqueles que não fazem parte do povo de Deus ou
ou não aceitar a salvação que Deus deu a eles, o juízo vai representar um momento de angústia, temor e medo, porque eles sabem que ali é o fim. Qualquer um que esteja errado, que cometeu um crime, que fez alguma coisa errada, diante de um tribunal ele tem medo. Ele tem medo porque ele sabe que ali ele será sentenciado. Mas as vítimas, aqueles que foram oprimidos por esses criminosos, o tribunal representa a esperança. O tribunal representa justiça. O tribunal representa a compensação de todo o sofrimento que eles passaram. Sabe, Deus poderia deixar o mal acontecer na terra até que tudo se destruísse. Mas isso seria um sofrimento muito grande para o povo de Deus. E é por isso que em dado momento, Deus vai se levantar para fazer justiça a esse povo oprimido, a esse povo injustiçado, a esse povo perseguido, a esse povo que sofre. E quando isso acontecer, o tribunal não representará medo, angústia ou sofrimento, mas o tribunal representará libertação, justiça, esperança. Depende do lado que você estiver. E o convite de Deus é: esteja do lado do povo de Deus. Esteja do lado daqueles que vão olhar para o tribunal com olhos de esperança. Esteja do lado daqueles que vão ficar felizes quando o tribunal se assentar para julgar. O juízo virá. Mas você não precisa ter medo desse juízo, porque esse juízo vai representar a sua libertação, o fim da opressão, o fim do mal, o fim de todas as coisas que perseguem e angustiam o povo de Deus. Deus te convida a fazer parte deste povo que será liberto no juízo dele. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, nós sabemos que estas visões de Daniel, muitas vezes por suas figuras inusitadas, nos trazem um certo temor no coração. A menção à perseguição, a menção à opressão, a menção à vitória do mal sobre alguns santos, isso nos traz um certo medo. Mas graças ao que o Senhor colocou aqui, nós sabemos o fim da história. E o fim da história é que o teu reino eterno se levantará. O final da história é que ao Senhor sentar como juiz para julgar a terra, o mal terá um fim. E Deus, eu sei que pode parecer muito longo, muito distante, mas a gente sabe que é melhor a gente se manter fiel aos teus juízos e à tua justiça, porque o fim destas coisas será o reino eterno de Deus. Nós queremos participar desse reino, Senhor. Por favor, nos ajude com teu Santo Espírito, nos dando força para nos mantermos fiéis, como os amigos de Daniel se mantiveram na Babilônia, como Daniel se manteve diante do rei da Média e da Pérsia. Por favor, Senhor. Eu sei que por nossas próprias forças nós não conseguimos entrar no teu reino eterno. Por isso, de qualquer jeito, Senhor, nos arraste, nos empurre, nos move em direção a esse reino, de qualquer jeito. Porque o importante, independente do sofrimento que passemos aqui na terra, independente de coronavírus, independente de insegurança, independente de doença, independente de miséria e sofrimento, o importante é a gente entrar no reino eterno de Deus. Seria muito melhor se não precisássemos sofrer para isso, Senhor. Mas foi escolha da humanidade tirar a coroa que o Senhor nos deu e entregar ao inimigo de Deus. Mas graças te damos, porque o Senhor veio, pagou o preço para resgatar o domínio e devolver esse domínio não só a Jesus Cristo, mas também aos santos de Israel. Nos abençoa, Senhor, e fica conosco, em nome de Jesus. Amém.